Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar e agradecer ao Sr. Ministro o facto de se ter lembrado da recomendação de, sempre que possível, poder distribuir atempadamente aquilo que é a sua apresentação inicial nestas audições na Comissão de Orçamento e Finanças. Sr. Ministro, nós estamos numa época festiva e aproximamos rapidamente essa época festiva e percebe-se bem para quem é que, afinal, nesta época festiva, o Governo destina o incenso, o ouro e a mirra, isto é, os milhões dos contribuintes, são esses milhões destinados, de facto, à banca, ao sistema financeiro e aos banqueiros. E percebemos também quem nesta época festiva deixa de ter qualquer benesse natalícia, seja ela incenso, ouro ou mirra. De facto, são os contribuintes de que estávamos aqui a ouvir falar na sua resposta às perguntas do CDS. Os contribuintes é que pagam. Não só não recebem, como pagam tudo aquilo que depois o Ministro das Finanças e este Governo transformam em incenso, ouro e mirra para entregar ao sistema bancário e financeiro. Senhor Ministro, na sua intervenção, eu pude colher lendo-a, há sistematicamente duas referências, pelo menos, àquilo que é a forte exposição da banca à dívida soberana. E eu queria voltar a insistir com esta tónica que continuo, lamentavelmente, a ver omitida, digamos assim, daquilo que é o espaço público mediático no nosso país. De facto, qual é o nível de exposição do sistema financeiro do bancário português à dívida soberana? Segundo números que resultaram das audições ao Sr. Presidente, Governador do Banco de Portugal e ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Bancos ocorridas nesta Comissão, ficou claro que a exposição da Banca Nacional à dívida pública soberana portuguesa é inferior a 10% da sua exposição global. A exposição atinge 140 mil milhões ou à volta disso, no que diz respeito aos compromissos da banca face, à exposição da banca às dívidas das famílias. Valores da ordem dos 120 mil milhões relativamente à exposição da banca relativamente às dívidas de empresas, e um valor muitíssimo mais pequeno, inferior a 10% do total, é a exposição da banca nacional à dívida soberana. Portanto, eu julgo que é a altura de desmistificarmos isto. Ou há uma explicação para isso, ou não consigo entender que se insista nesta tecla, particularmente que na sua intervenção, pelo menos em duas ocasiões, esta referência volte a ser utilizada de uma forma muito clara. E, portanto, os problemas que existem na banca não existem, é falso que se deva, aparentemente, a não ser que tenha uma explicação adicional, como consequência ou na sequência de uma exposição elevada, significativa da banca portuguesa relativamente à dívida soberana. Diz-se-á, então, porque são estas dificuldades da banca de obter e alcançar os rácios de capital próprio que 9% que vinham sendo anunciados. Não se pode dizer sequer que estes rácios aparecessem do nada, que não estivessem previstos pela gestão do sistema financeiro. Eles já eram apontados há muito tempo. Basileia III previu-os há muito tempo e, portanto, se as dificuldades surgem em função clara de erros de gestão do sistema bancário, ao contrário dos elogios que aqui foram tecidos de uma forma encomiástica pelo Sr. Deputado do PSD, devem-se a erros de gestão, ou, se quiser, a uma gestão pouco prudente da generalidade do sistema bancário
e particularmente do português. Durante anos, os acionistas serviram apenas para receber dividendos, as operações de aumento de capital foram relativamente pequenas para fazer face aos créditos concedidos, as vendas de ativos, uma desalavancagem não se procedia de uma forma adequada, a taxa de cobertura de crédito concedido por depósitos existentes era muito inferior àquela que é normal e, portanto, naturalmente, quando se aproximou a data limite para cumprir rácios que há muito estavam anunciados, naturalmente a crise financeira veio agudizar os problemas, mas os problemas decorrem de uma gestão menos prudente assumida pela gestão bancária ao longo de anos e anos e não, como convém agora dizer, como convém agora fazer crer, resultantes de uma exposição indevida ou assinalavelmente significativa à dívida soberana. E posso dar, finalmente, um último exemplo daquilo que é uma gestão pouco prudente, que é os fundos de pensão, agora transferidos para o Estado, com provisões inadequadas, insuficientes, que resultam novamente de uma gestão pouco prudente ou pouco cuidada da parte do sistema bancário. E pior, cá estamos, no início falei das prendas natalícias e agora tenho que referir que esta é outra prenda natalícia. Não é só a disponibilidade dos 12 mil milhões na totalidade, é também um pacote fiscal associado à transferência dos fundos de pensões da banca que vai permitir à banca deduzir os custos, perguntar-se-á, mas que custos, de facto, durante 20 anos, é o que vem na comunicação social, não se sabendo muito bem em que norma fiscal é que se pode basear o Governo para permitir esta prebenda fiscal que está anunciada, nem sequer se percebe qual é a sua conformidade legal com o chamado memorando da Troika. Senhor Ministro, há uma disponibilidade financeira de 12 mil milhões e o senhor refere que neste momento a capitalização necessária é 6.950. Destes 6.950, 2 mil milhões são da Caixa. E a pergunta são duas. Insiste o Governo em que a Caixa não tem capacidade de aceder a estes fundos de 12 mil milhões. Porquê? Porque a Troika manda? Porque é que o Governo não negocia outro parâmetro, outro paradigma, outra orientação? Segundo, se a Caixa não tiver acesso a estes 12 mil milhões, de facto, pelos últimos números, quando muito, as necessidades de recapitalização da banca andarão por volta dos 5 mil milhões. Eu pergunto, sobram 7 mil milhões. Porquê é que o Governo não disponibiliza os 7 mil milhões do chamado empréstimo da Troika para a economia? Porque não está previsto no memorando, o memorando altera-se só para aquilo que convém a certas pessoas ou pode alterar-se também nesta direção? Terceira pergunta relacionada com esta. O próprio diploma aborda a questão da economia e do reflexo na economia. Eu não consigo entender, no espírito nem na letra da lei, um momento sequer em que a economia e a liquidez da economia possam beneficiar desta recapitalização.